Olá, pessoal! Hoje iremos apresentar o artigo intitulado Multiômica unicelular de embriões humanos pré-implantados mostra suscetibilidade a glicocorticoides. Apresentado por Camila Stephanie Ferreira, por mim, Felipe Emanuel Oliveira Rocha, por Júlia Duarte Megali e Leonardo Augusto de Mello. O artigo foi publicado em agosto de 2022 na revista Genome Research pelo grupo de pesquisa do Instituto Karolinska em Estocolmo, na Suécia. Durante o desenvolvimento embrionário, o período de pré-implantação do embrião é considerado uma das janelas mais sensíveis desse processo. Nessa etapa, o zigoto passa por uma série de divisões celulares e eventos de diferenciação para adquirir perfis distintos de expressão gênica e diferentes destinos celulares, no qual o trofoblasto dá origem à placenta e o embrioblasto ao embrião propriamente dito. Insultos durante a pré-implantação podem alterar o desenvolvimento do blastocisto, a capacidade do embrião de se implantar, o desenvolvimento placentário adequado e até mesmo a formação do embrião. A curto prazo, os insultos podem ocasionar em crescimento alterado do feto e desenvolvimento anormal de órgãos. E o surgimento de doenças a longo prazo, como obesidade, diabetes, hipertensão e câncer, além de distúrbios neurocognitivos. Os glicocorticoides são hormônios esteroides que garantem o desenvolvimento fetal ideal, mas em excesso resultam em efeitos adversos de curto e longo prazo no desenvolvimento do embrião e nos resultados da saúde. Uma fonte de exposição excessiva aos glicocorticoides durante o período de pré-implantação é o estresse materno. Mulheres no tratamento de infertilidade têm relatado um nível maior desse estresse, além da ansiedade, o que impacta negativamente a reprodução. Durante a prática de fertilização in vitro, adjuvantes e aditivos são administrados na esperança de melhorar a implantação e a taxa de nascidos vivos, no qual os glicocorticoides sintéticos são utilizados para combater a falha recorrente da implantação. No entanto, a segurança do tratamento ainda não foi completamente esclarecida, e apesar da falta de evidências que apoiem a sua eficácia, a administração de glicocorticoides continua em uso e pode ocorrer durante a estimulação, antes ou depois da transferência, e pode permanecer até 7 semanas de gestação. Dessa forma, é necessária uma investigação detalhada das perturbações moleculares que ocorrem no embrião ou da possibilidade de consequências de saúde ao longo do uso de aditivos e adjuvantes atualmente utilizados na clínica. Diante disso, o objetivo do estudo foi investigar as alterações moleculares em embriões humanos resultantes de um insulto pré-implantação com a exposição a glicocorticoides. Inicialmente, os autores realizaram a análise do transcriptoma por sequenciamento de RNA de célula única e classificaram as diferentes linhagens celulares dos embriões humanos pré-implantados. Para fazer isso, os blastocistos usados no trabalho foram mantidos em meio próprio durante 7 dias e, ao longo desse tempo, um grupo dos embriões foram expostos à dexametasona. No 7º dia de desenvolvimento, os embriões foram processados para realizar a dissociação das células, que foram separadas e submetidas às análises. Além do transcriptoma ou análise da transcrição de RNA, os autores também analisaram o padrão de metilação do DNA, bem como o sequenciamento do RNA nuclear pequeno. Isso permitiu uma análise compreensiva para poder distinguir entre as populações celulares a nível molecular,
onde, além de ser possível analisar a transcrição diferencial dos genes, os pesquisadores também avaliaram diferentes vias moleculares e as alterações epigenéticas e pós-transcricionais de cada subpopulação celular. Como pode ser observado, os pesquisadores identificaram 4 subpopulações de células nos blastocistos de 7 dias. E essas células foram classificadas entre células do epiblasto, da endoderme primitiva e as células do trofoblasto, que os autores também chamam de trofoectoderme. As células do trofoblasto foram subdivididas em 2 subclasses que eles chamam de trofoblasto polar, que são as células justapostas ao epiblasto, e o trofoblasto mural, que são as células em contato com o blastocele. É interessante notar que no grupo tratado com dexametasona, há um maior número de células do trofoblasto do subtipo mural, comparado ao grupo controle. Com relação ao transcriptoma, os autores analisaram os 10 principais genes marcadores para as células embrionárias. E nesse sentido, eles verificaram que o tratamento com o dexametasona altera a transcrição desses genes de forma específica a cada tipo celular. Como pode ser notado na figura E, a distribuição da transcrição dos genes DPPA5 e SOX2 é diferente entre o grupo exposto à dexametasona e o grupo controle. Para complementar a ideia de resposta específica ao tipo celular, a exposição à dexametasona induz uma resposta célula específica que é notavelmente discrepante entre as células murais e polares do trofoblasto, que apresentaram o maior grau de alterações nesse sentido. Então, como pode ser observado na figura C, as células apresentam padrões de transcrição distintos entre os grupos expostos à dexametasona e o controle. E entre esses grupos, as células expostas à dexametasona apresentam uma maior quantidade de genes sendo subtranscritos. Então, aqui nessa próxima parte, eles comentam sobre avaliar o impacto do tratamento na funcionalidade dos genes, né? Basicamente pela expressão deles. Mas aí o que eles trazem nessas imagens que a gente vê, nesse plot em vulcão, na imunofluorescência, na quantificação dela, são coisas mais relacionadas às linhagens ainda. Eles basicamente veem que os genes, vários desses genes, são responsíveis ao glicocorticoide. Aí eles citam alguns que estão down-regulados ou negativamente regulados, né? Em uma das linhagens, mas não estão na outra. E aí eles falam também de alguns marcadores de linhagem que estão down-regulados com tratamento, enquanto outros estão regulados positivamente. Mas o que eles querem dizer com tudo isso, com essas análises, é que os glicocorticoides, eles têm realmente um papel na diferenciação das linhagens. Mas aí eles partem, então, para a parte de funcionalidade mesmo, em que eles fazem essa análise de enriquecimento, aqui nessa figura G, analisando de novo a expressão, né? Em que eles trazem aqui para a linhagem polar, primeiro, que teve aumento de algumas vias interessantes, por exemplo, a via de sinalização de insulina aqui, ou a de hormônio de crescimento, e também teve a diminuição de algumas vias interessantes, ou do receptor, por exemplo, de GF1 e de longevidade, eles citam, que também acontece nas murais, sendo que, no caso da linhagem mural, ainda teve a diminuição das vias antiapoptóticas, o que é muito interessante. Mas aí, basicamente, o que eles viram com essa análise de enriquecimento foi que as linhagens, elas têm respostas diferentes ao tratamento, né? E que tem uma alteração metabólica, ou seja, tem uma desregulação da sinalização ali delas. Sendo que a gente pode até pressupor que tem uma resposta inflamatória, porque a gente vê alteração, por exemplo, em interferons e em IL-10, então é um resultado bastante significativo. E aí, nessa próxima parte, o que eles queriam ver é se o efeito do glicocorticoide é significativo na metilação do DNA. Porque o DNA, a metilação do DNA, ela tem um papel na expressão de genes, né? A gente sabe que tem esse impacto.
E aí era para ver também se as mudanças que eles tinham observado eram por causa disso. Então, eles fizeram aí essa análise de metiloma, mostrando primeiro que em a diferença da metilação nos controles e nos tratados para as duas linhagens, sendo que o resultado geral é que teve uma hipometilação, ou seja, uma redução, né? E aí na figura B, eles já veem que essa hipometilação aconteceu em linhagens não, né? Em regiões específicas do genoma, em que basicamente é o que a gente vê também no heatmap, aqui em C, com uma infinidade dos genes que eles observaram, né? E aí eles citam que, a partir disso, algumas partes estavam hipermetiladas também, citam as funções delas e fazem outra análise de enriquecimento para ver os fatores de transcrição que estavam relacionados a isso. Aí é o que a gente vê aqui nessa parte da figura D, com a sequência alinhada aos sítios de ligação mais significativos. E aqui em E a gente vê fatores como variância, correlação, taxa de metilação, especificamente no IGF-1R, em que eles falam que encontraram duas regiões hipometiladas que estão associadas com a exposição aos glicocorticoides, né, com o tratamento que estava sendo feito, especificamente para uma das linhagens, que seria essa linhagem mural. E aí depois, então, eles propuseram que o tratamento com o glicocorticoide estava inativando precocemente um cromossomo X. E a inativação do cromossomo X, ela tem que acontecer, né? Porque tem que ter o balanço entre XX e XY. Porém, essa inativação precoce é ruim, porque ela vai afetar esse balanço. Vai ter aí uma desigualdade no resultado final. Então, para ver isso, eles primeiro quantificaram o total do cromossomo X nos embriões com as linhagens aqui na figura A, com uma redução exclusivamente nas células femininas tratadas. E aí, basicamente, em B, eles veem a expressão relativa para células femininas e masculinas, vendo também que teve essa redução de expressão só nas femininas. Então, com esse resultado, eles observam aí que é um fenômeno restrito a essas células. Não restrito, mas majoritariamente presente nas células femininas. E aí, a próxima avaliação é da expressão desse XT, que basicamente a função dele é silenciar o cromossomo X, então com isso já dá para imaginar aqui que o resultado que eles obtiveram foi que a expressão é significativamente maior nas células femininas que estão expostas ao glicocorticoide, né? Lembrando que tudo isso é sob tratamento de glicocorticoide. E aí isso aqui a gente tá aqui nessa figura C, em que tem a expressão desse gene, e basicamente ela é maior nas células femininas porque elas são as mais afetadas, elas estão com o gene silenciado, né? E nessa próxima parte aqui, o que eles quiseram ver foi se a diminuição da expressão acontecia em todo o cromossomo X, em comparação com controles, e viram que no fim das contas tinha uma espécie de compensação de dosagem, que basicamente era uma resposta que essas células estavam tendo ao glicocorticoide. E aí, em E aqui, eles fizeram basicamente a mesma coisa, só que para avaliar a hipermetilação, mostrando que tem influência também nessa questão de inativação precoce do cromossomo X. Em se tratando dos small RNAs, esse grupo tentou investigar quais seriam os efeitos da exposição dos glicocorticoides ao embrião em small RNAs. E eles conseguiram ver que isso alterou, inclusive, o padrão de alguns deles. Nesses gráficos, na letra A, a gente consegue ver que a expressão de alguns deles foi alterada, como por exemplo de RNAs transportadores e de snRNAs, sendo que nos RNAs transportadores essa expressão foi menor no grupo tratado com os glicocorticoides, né, nas células submetidas ao tratamento, e no último gráfico foi o contrário, né? Houve uma maior expressão desses RNAs. E nas figuras de baixo, a gente consegue ver quais tipos, né? Porque a gente vê na letra A como eles foram desbalanceados, e na letra C a gente vê quais tipos deles tiveram essas principais alterações. E alguns diminuíram significativamente em resposta ao alvo do glicocorticoide, como, por exemplo, o MIR255P, o MIR200C3P,
Alguns genes também tiveram a sua alteração, como o SMART4. Já alguns desses microRNAs foram regulados positivamente, como o MIR165P, o MIR378C, o MIR194,5P. E esses regulados positivamente, eles estão associados, por exemplo, ao receptor de IGF-1, sugerindo então que a expressão diferencial e a desregulação da sinalização da insulina observada nas células tratadas após o tratamento são mediadas pela metilação do DNA e pelos microRNAs. Bom, então o objetivo deles foi analisar os biotipos dos microRNAs em células de trofoblasto, né, que eles chamam de TE cells, e o impacto desses glicocorticoides nessa população de small RNAs. E eles conseguiram ver que essa distribuição ela foi esperada, indo de acordo com os resultados de bibliotecas anteriores já feitas, já relatadas para single cell, que o tratamento com glicocorticoide não alterou a cobertura e o tamanho dos biotipos de small RNAs nas células de trofoblasto. Agora, eles conseguiram ver também com esses resultados que a exposição pré-implantacional a glicocorticoides resulta em programação metabólica alterada, sinalização de insulina, e que isso seria uma resposta imune adaptativa relacionada ali com alguns fatores como IL-6, IGF-1, e esse IGF-1, ele está ali associado à regulação da proliferação da apoptose e da proliferação no trofoblasto, e isso estaria, então, regulando o crescimento placentário, porque esse GF1, ele pode estar envolvido em vias como o MAPS-K e o PI3K-AKT. E essas vias ali estão envolvidas no crescimento placentário. E regular o crescimento placentário é muito importante, porque isso afeta a capacidade da placenta em fornecer nutrientes ao feto e, consequentemente, afeta o crescimento do próprio feto. Bom, mas esses efeitos, desses fenótipos a longo prazo, no feto, eles são especulativos, né? Uma vez que a gente está se tratando aqui de um estágio muito inicial ainda de implantação. E eles precisam ser elucidados, então. Só que, apesar de ser especulação, isso é bem suportado, porque em estudos com animais sujeitos a glicocorticoides, né, ainda na implantação, lá do embrião, tiveram diversos efeitos negativos na prole, né? Então, é um fato que se apoia em algumas evidências, porém, isso tem que ser melhor estudado, e aí isso é pontuado por algumas evidências que eles encontraram, como o aumento de H2AFV pode interferir em marcas de metilação de DNA. Porém, eles não analisaram esse tipo de assunto. Então, isso fica como uma lacuna aí que não foi preenchida pelo artigo, e isso poderia, então, ser confirmado por ChIP-seq ou expressão com algum experimento que trabalhe com a expressão da cromatina para analisar aí esse dado que ficou em aberto. E, da mesma forma, a exposição aos glicocorticoides pode induzir prematuramente essa resolução no embrião humano pré-implantado, e que isso se deve, pelo menos em parte, a uma hipermetilação de todo o cromossomo X e ao aumento simultâneo na expressão de um tipo específico de RNA, que é um RNA do tipo long non-coding. Porém, isso também ficou em aberto e precisa ser esclarecido. Como conclusão, então, eles obtiveram a primeira biblioteca de small RNAs de embrião humano, né, o que já esclarece muitos assuntos que estavam anteriormente em aberto para a gente, contribui com o entendimento acerca da biologia molecular da formação embrionária, né, que é um assunto por vezes desconhecido. Isso colabora com a saúde dos adjuvantes e aplicação na clínica, uma vez que isso aqui tem que ser postulado, pois lá na clínica para tratamento de infertilidade pode se fornecer, dependendo do caso, alguns glicocorticoides, né? E aí você está tratando a infertilidade, mas expondo o feto a consequências ali negativas do meio que ele está inserido. E isso poderia ter consequências graves para ele ao nascer. Estudos que examinam o papel funcional dos biotipos de RNAs individuais durante a embriogênese, então, são fundamentais, uma vez que estudos que trabalham com esse papel molecular na embriogênese são poucos e isso precisa ser melhor explorado. O embrião pré-implantado humano ele é suscetível à reprogramação molecular, então, principalmente nos primeiros 7 dias após a fertilização, que é uma janela ali muito sensível e primordial para o desenvolvimento dele. Apesar, então, de falta de alteração de morfologia, ausência de alteração no tamanho do blastocisto, na composição celular
Com o tratamento com glicocorticoide, esse estudo encontrou profundas alterações a nível genético, a nível de metilação do DNA e na alteração de pequenos RNAs. E essas descobertas, portanto, destacam a necessidade de análises prospectivas de saúde das células embrionárias e serve então como um parâmetro para estabelecer uma medida quantitativa para avaliar o impacto de aditivos e adjuvantes específicos na clínica. Muito obrigada.